Bom dia a todos. Senhor presidente, estamos num período de chuvas e todo ano nós passamos por esse período e as notícias se repetem. A chuva, eu aprendi desde criança, Simone, que a água sempre deve ser tratada como bênção, nunca como problema. Mas eu não quero aqui tecer críticas a gestores, porque seria oportunismo da minha parte. Eu acho que essa é uma temática que nós precisamos, como bem falou a deputada Simone, é ter políticas públicas não paliativas ou políticas públicas para intervir apenas quando acontece o problema, mas prevenir o problema. Recife é uma cidade litorânea, cuja geografia é do conhecimento dos senhores e dos senhores. Existem vários pontos da nossa cidade, inclusive, com cotas abaixo do nível do mar. É uma região difícil e bem desafiadora para qualquer gestão, independente da cor partidária. E milhões de pessoas sofrem anualmente com as chuvas que caem na nossa cidade. Como eu falei, Recife é uma cidade que está situada entre o mar e a região de morros, cortada por os rios principais, entre eles o Capibaribe, o Beberibe, Tegipió, além de riachos como Jiquiá, Curado, Camaragibe. E interessante destacar de forma técnica que ela tem uma microdrenagem de 99 canais que cortam a cidade do Recife. São 115 quilômetros, deputado Nino, de galerias. E o que é que eu queria trazer com essa temática hoje? Não falar da chuva, não porque está chovendo, mas há 6 anos, deputado Sileno Guedes, que eu tenho tocado nessa temática e parece que o deputado Renato, agora deputado, mas antes vereador, se torna repetitivo. E falar mais uma vez, e quase que fazendo um apelo à Prefeitura da cidade do Recife, que leve em consideração o que está previsto no seu ordenamento jurídico, o que está previsto no seu plano diretor, que é o plano de macrodrenagem da cidade. Não podemos ficar refém das chuvas e atribuir a São Pedro, ou mesmo a Deus, a culpa pelas mortes, pelos deslizamentos, pela perda do patrimônio, porque quem anda no Recife, aqui todos os 49 deputados andam nessa cidade. É triste, Simone, se deparar na Zona Sul e a água no joelho, muitas vezes na cintura, e famílias perdendo seus móveis, suas casas. E muitas vezes o que a gente vê da Prefeitura do Recife é o famoso Operação Inverno. Mas a Operação Inverno não trata a macrodrenagem. A Operação Inverno trata a microdrenagem. Trata essas galerias, que são cerca de, eu posso trazer para vocês, 1.500 quilômetros de galerias pluviais. Tanto da Inlurbe com Pesa que se mistura e não se entendem. Um joga o problema para o outro e o que acontece são famílias desassistidas, patriota, e a gente precisa pensar isso com muito carinho. Na primeira reunião que nós tivemos enquanto Assembleia Legislativa junto à governadora, estava ali naquela reunião cerca de 40 deputados, deputado Josinho Tenório, e uma fala que eu fiz e um pedido que eu faço é que a macrodrenagem deve ser tratada de forma metropolitana. Seria muito fácil atribuir a culpa agora a João Campos, a Mano Medeiros, ao prefeito de Olinda, mas essa é uma temática que deve envolver tanto o governo do estado quanto as prefeituras locais, porque nós vivemos num aglomerado metropolitano e precisamos de uma política que seja metropolitana, sem tirar de cada prefeito a sua responsabilidade dentro dos seus respectivos territórios. O plano de macrodrenagem da cidade do Recife é algo que deve ser tocado. Não podemos mais esperar, deputado Rodrigo Farias, e eu faço esse apelo como cidadão e morador do Recife e recifense que sou. Não podemos mais ficar refém das chuvas. Em regra, deputado Feitosa, são sempre as mesmas medidas paliativas, lonas plásticas, obras emergenciais. Recife captou agora cerca de 2 bilhões de empréstimo e foi prometido que parte desse recurso será empregado no tratamento das encostas, dando segurança para aqueles que vivem nas encostas. Recife é uma cidade tão complexa que é uma cidade de ocupação, não é uma cidade planejada. As pessoas sobem ao morro para morar, não é porque querem, é porque não têm onde morar. Nós temos um problema de habitação, são mais de 60 mil pessoas que não têm onde morar. E essas pessoas, deputado Isaías Regis, sobem aos morros
e nós precisamos de uma política a médio e longo prazo. E não se faz uma política dessa magnitude sozinho. Aí eu faço um apelo aos prefeitos da região metropolitana. Deixemos de lado as nossas bandeiras partidárias, as nossas posições ideológicas, os nossos posicionamentos político-eleitorais. E eu faço um apelo para que seja feito um plano de macro-drenagem metropolitano. Afinal, o rio Capibaribe, que vem, passa pelo Recife e deságua no Oceano Atlântico, não nasce no Recife. Passa em Camaragibe, passa em São Lourenço, passa em outras cidades, e essa temática precisa ser tratada com o olhar de todos. Por isso faço esse apelo hoje, em nome de milhares de recifenses, do pessoal do público de Japoatão, de Olinda, de Camaragibe, que muitas vezes, quando cai a chuva, Joãozinho, como caiu ontem, aquela chuva fina que não para, a pessoa tem dificuldade e medo de entrar em casa, mas tem que entrar porque precisa dormir, precisa comer. E quem vive nos morros sabe dessa sensação de segurança. E nós não podemos repetir a tragédia que aconteceu em 2021 e simplesmente achar que isso é o normal. Isso não é o novo normal. Precisamos atacar esse problema e eu tenho certeza que essa Casa Legislativa, meu presidente Álvaro Porto, também dará sua parcela de contribuição. Nós instalamos aqui uma frente parlamentar que trabalha a macrodrenagem, não mais com foco apenas no Recife, mas metropolitano, para que a gente também dê nossa parcela de contribuição, presidente. Para que daqui dessa casa saia ideias, Simone, políticas públicas. Não que nós temos possibilidade de fazer o orçamento, executar, mas emendar se necessário for, propor, trazer o executivo para cá também, para dizer, olha, nós conhecemos a realidade das ruas, dos morros, das cidades, e nós queremos cooperar com essa política pública. O que nós não podemos aceitar mais é pernambucano morrer ou perder seu patrimônio, sua dignidade, por algo que é tão bom, que é a chuva. Que Deus nos abençoe, abençoe Pernambuco. Com a palavra o deputado